Saudando os nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando ao Senhor por esse privilégio de levar essa transmissão até os nossos irmãos que se encontram em seus lares. Nós vamos louvar o nosso Deus nesta noite e refletir também na sua palavra. Contamos com a participação do nosso irmão Rubenilson, irmão Ivanilson, irmão Diônisto, que nos auxiliará com o louvor. Nós estaremos louvando o nosso Deus e assim, com os irmãos que estão em casa, nós também estaremos refletindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando para iniciarmos. Deus querido, Pai bondoso, exaltado seja o teu santo nome. Nesta ocasião, queremos te pedir a tua direção para que o que venhamos a oferecer aqui seja um culto agradável a ti. E aos nossos irmãos que se encontram nos lares, nós te pedimos a tua bênção também, que tanto a tua palavra seja refletida, alcance lugar em seus corações, quanto também o louvor que aqui estaremos levando a ti e também transmitindo aos nossos irmãos, eles possam estar louvando conosco a ti mesmo em seus lares. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, aleluia. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu.
em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor.
amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Já louvamos ao nosso Deus. Vamos agora meditar na sua palavra. Eu convido aqueles que nos acompanham que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Nós estaremos, nessas lives próximas, refletindo na Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos introduzir a Epístola. Convido todos que abram suas Bíblias na Epístola, capítulo 1, e os versos 1 e 2. Apenas a introdução. Colossenses 1, versos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Mais uma vez, convido os irmãos a invocarmos ao Senhor e pedirmos dele a iluminação. Deus querido, nós te apresentamos a tua palavra e a nós que iremos transmiti-la, que nos dê da iluminação para que possamos não apenas compreendê-la, mas transmitir como verdade, sendo verdade, e que a mesma alcance lugar cativo nos corações daqueles que nos acompanham agora. Nós te pedimos da tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Paulo começa com a saudação. Como já falamos, Paulo é o autor, como ele se apresenta aí na epístola, tanto na saudação introdutória, como na saudação final. O apóstolo Paulo se apresenta como autor. Lá em Colossenses 4,18, Paulo declara que a saudação é de próprio cunho. Portanto, Paulo declara-se como autor da epístola aos Colossenses. E ele se apresenta como apóstolo. Logo, quando ele se apresenta como apóstolo, ele já está apresentando a sua credencial. O apóstolo ele funcionava como um embaixador. O embaixador falava em nome de sua pátria e seu país. Assim também o apóstolo ele falava em nome de Cristo. E o apóstolo ele só era apóstolo se de fato ele tivesse ouvido a palavra do próprio Cristo. E Paulo, mediante a revelação, recebeu a palavra do próprio Cristo. E essa é a credencial que ele apresenta inicialmente. Paulo apresenta também em sua companhia aí Timóteo, conhecido como filho na fé, a quem o apóstolo aqui, na saudação, faz referência como irmão na fé, o qual era cooperador do evangelho com o apóstolo. Os destinatários também da carta nós encontramos aqui nestes 2 versículos. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, Paulo está declarando que aquela comunidade havia sido alcançada pelo Evangelho de Jesus Cristo, tornando-a igreja do Deus vivo, tendo Cristo como sua cabeça, sendo ela o seu corpo, que Paulo vai falar sobre isso no decorrer da epístola. Precisamos, para entender o contexto, falar um pouco da cidade de Colossos, cidade onde essa igreja estava localizada. A cidade de Colossos ficava na região da Frígia, na província romana da Ásia, em conjunto com as cidades de Hierápolis e Laodiceia, que constituíam as cidades importantes daquela região com seu comércio e religiosidade. Eles prestavam culto à deusa Cibele, a deusa mãe da terra, mãe dos deuses, como assim era conhecida, e simbolizava a fertilidade da natureza. Nessa época, a cidade de Colossos havia regredido, tornado-se de pequena importância, enquanto Hierápolis e Laodiceia cresceram bastante, ficando como as cidades mais importantes ali daquela região, meus irmãos. Precisamos falar também, meus queridos, da origem da igreja de Colossos. Como nasce essa igreja? Quem plantou essa igreja? Como foi fundada essa igreja? A igreja de Colossos não foi plantada nem pelo apóstolo Paulo
nem por outros apóstolos. Diga-se de passagem que Paulo nem sequer conhecia a igreja, conforme o capítulo 2 e o verso 1, onde Paulo diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Paulo não havia visitado ainda aquela igreja e, portanto, não foi o seu fundador, o seu plantador. Essa igreja foi fundada e consolidada através do ministério, ou pelo ministério, de um homem cooperador do evangelho chamado Epáfras, que provavelmente fora convertido ao evangelho pelo ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Você pode conferir em sua casa em Atos 19, versos 10 e 26, quando Paulo esteve os 3 anos em Éfeso, pregando o evangelho. É bem provável que naquela ocasião Epáfras tenha se convertido e depois, retornando para Colossos, levado o evangelho ali para aquela cidade onde se tornara uma igreja. Versos 4 a 7, aqui de Colossenses, do capítulo 1, diz assim: e se tornaram pai na fé e líder espiritual daquela igreja, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Está no verso 7. Ainda no capítulo 4, verso 12: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus. Talvez também, irmãos, essa igreja se reunisse na casa de Filemon, que vivia em Colossos. Você pode conferir no capítulo 4 e o verso 9, quando esses irmãos estavam, Onésimo, melhor dizendo, estava com Tíquico e também com Epáfras em prisão, com Paulo em Roma, e quando eles retornam com ele Onésimo, que era escravo de Filemon, e volta para o conselho de Paulo, ele volta para Colossos. Nós acreditamos, pelas evidências internas bíblicas, que assim acontecera. A ocasião e data em que foi escrita esta carta. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu esta epístola. Nós podemos constatar por meio de alguns versículos aqui em Colossenses 4 e 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ainda 4 e 10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. 4 e 18. Lembrai-vos das minhas algemas. Então, nesses versos aí, nós constatamos que o apóstolo Paulo, na ocasião que escreve esta carta, se encontrava preso e, segundo relatos históricos, em Roma, capital do Império Romano. Quando Paulo escreve esta carta, ele estava preso em Roma, e Epáfras faz uma visita a Paulo, que está em prisão domiciliar, e relata o que estava acontecendo na igreja de Colossos. É nessa ocasião, meus irmãos, que o apóstolo escreve esta epístola e a envia pelas mãos do próprio Epáfras, que o visitara por volta de 60 depois de Cristo. Você pode conferir outras referências também que ajudam a compreender melhor o contexto. Capítulo 4, versos 7 a 9, e Efésios 6, versículos 21 a 22. O problema na igreja de Colossos que levou Paulo a escrever a epístola, ou seja, qual a razão de Paulo escrever esta epístola aos irmãos de Colossos? Como Paulo estava preso em Roma, Epáfras o visitou e trouxe-lhe a notícia de que havia problemas na igreja, decorrentes de uma doutrina nova que se espalhou pela igreja. Era uma doutrina falsa, heresia, conhecida como gnosticismo, termo derivado da palavra grega gnosis, que quer dizer conhecimento. Os gnósticos, que eram esses que tinham ou criam nessa doutrina, estavam no conhecimento, assim eles pensavam. Ou seja, eles diziam que tinham um conhecimento superior
das coisas espirituais. E sua doutrina consistia numa mistura, digamos que estranha, de verdades cristãs, legalismo judaico, filosofia grega e misticismo oriental. Eles ensinavam que toda a matéria era ruim, inclusive o corpo. Portanto, Deus não podia ter contato com a matéria. Como Deus então criou o mundo? Por conseguinte, Cristo era apenas uma dessas emanações e não era o verdadeiro Filho de Deus, segundo essa filosofia grega. Logo, Jesus Cristo tinha corpo humano. Assim, eles negavam a supremacia de Cristo e dentre as emanações estavam também os anjos. Precisamos lembrar disto. Entre o homem e Deus. Então, Cristo e também os anjos entre o homem e Deus. Os crentes que aceitavam esse sistema, o gnosticismo, recebiam conhecimento pleno que outros crentes não possuíam. Por essa razão, Paulo usa diversas vezes a palavra plenitude nesta epístola. Esse sistema de ensino, o gnosticismo, exigia práticas legalistas, como está lá no verso 16 do capítulo 2, e a rigorosa disciplina da carne, que se chama ascetismo, também no capítulo 2, versos 18 a 20, você pode ler e acompanhar comigo, ou melhor, em seu lar. Eles costumavam ensinar as seguintes exigências: não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Eles consideravam que certos dias eram santos e alguns alimentos eram pecaminosos. Esses ensinos até pareciam espirituais, como até hoje parecem espirituais por conta dessas ordenanças, mas não tinham valor algum e não tem mesmo valor para a verdadeira espiritualidade cristã. Você pode conferir em capítulo 2, os versos 21 a 23. Portanto, está aí a razão de Paulo ter escrito a carta aos Colossenses. Era exatamente para alertar os irmãos quanto a esse falso ensino que estava sendo disseminado por falsos mestres na igreja de Colossos. Qual o propósito e o tema desta carta? Paulo, ele agora apresenta o propósito e o tema da epístola ao enfatizar a suficiência de Jesus Cristo como resposta aos falsos ensinos dos falsos mestres gnósticos. Observe na epístola a repetição das palavras todo, plenitude e transbordeis e seus equivalentes. Há várias referências na epístola onde Paulo menciona esses termos aí, seus equivalentes, seus derivados. Cristo é tudo em todos. Precisamos entender que esse é o tema. Cristo é tudo em todos. 3 e 11 aqui de Colossenses. Esse é o tema proposto por Paulo nesta epístola, meus irmãos. E nós recebemos a plenitude nele, Cristo, diz o apóstolo Paulo em 2:10. Cristo é tudo o que precisamos, já que somos plenos nele. O legalismo judaico, as filosofias criadas pelos homens, as dietas rígidas, a observância obrigatória de dias santos, a disciplina da carne, todas essas coisas não têm valor algum quando Cristo ocupa a primazia das nossas vidas. E todas essas coisas também não têm valor nenhum para a santificação do cristão. Não o faz vencer as tentações, não o faz vencer o pecado de forma alguma, mas é apenas uma ilusão que ludibria a muitos. Por isso Paulo escreve esta epístola. Isso é que é ser pleno em Cristo, tendo Cristo como aquele em quem encontramos ou em quem podemos nos satisfazer ou ter total satisfação, Cristo Jesus. E nisso, meus irmãos, consiste a real maturidade espiritual do cristão, pela qual Paulo ora em favor dos irmãos colossenses, de não se deixar levar, enganar
por aqueles falsos ensinos. Meus irmãos, essas práticas religiosas podem até parecer espirituais, mas não têm valor nenhum para a vida interior de um cristão, de uma pessoa. Entretanto, precisamos estar atentos e vigilantes para não nos deixarmos enganar pelos conjuntos de regras feitas pelos homens, pois até parecem espirituais, mas são astutas ciladas do diabo para fazer tropeçar os que estão em Cristo, para que eles não se firmem ou percam sua firmeza. Quero deixar apenas algumas aplicações práticas para a nossa vida. Paulo, mesmo estando em prisão, não ignorou, não se omitiu de escrever esta carta para os irmãos de Colossenses quando tomou conhecimento da situação de perigo espiritual que os irmãos se encontravam. Paulo, com diligência, escreve a epístola apoiando os irmãos, ensinando os irmãos como vencer aqueles falsos ensinos e aqueles falsos mestres. A pergunta para nós é: temos usado desculpas para não termos que servir à Igreja de Deus vivo? Só porque envolve algum sacrifício ou esforço de nossa parte? Ou temos sido fiéis como o apóstolo Paulo? Para cada coração, tá? E segundo, essas heresias que o apóstolo aponta nesta epístola ainda existem em nossos dias? Como podemos perceber heresias desse tipo em nossos dias? Só para incitar a mente dos irmãos, como temos reagido diante delas, dessas heresias? Por exemplo, a negação da divindade de Jesus Cristo e alguns exemplos comuns, não entenda mal: a unção do leão, regressão, quebra de maldição, novas revelações, etc. Só para os irmãos refletirem. E terceiro, quem plantou a igreja de Colossos? Foi um simples homem, ou melhor dizendo, não foi um pastor, não foi um missionário, não foi um educador cristão, foi um membro da igreja. Será que somente os pastores, missionários devem pregar o evangelho aos pecadores para a salvação, para a edificação da igreja? Devem plantar igrejas? Deixo essas aplicações práticas em forma de indagações e que Deus nos abençoe edificando as nossas vidas de maneira que Cristo Jesus de fato seja o centro das nossas vidas e que encontremos de fato satisfação em Jesus Cristo em tudo. Tendemos a procurar satisfação no namoro, no casamento, diríamos em outras necessidades dessa terra, nas riquezas, nos bens, nas amizades, mas eu quero dizer, tudo isso é bom, Deus nos dá, porém a satisfação plena, como Paulo defende aqui, é em Cristo Jesus. Não precisamos de experiencialismo, nem de misticismo, nem mesmo de regras ascéticas, não faz isso ou faz aquilo. Deus em Cristo nos abençoe, meus amados irmãos. Obrigado.